Bem-vindos a mais um episódio do Pod Doce, aquele espaço para a gente falar sobre confeitaria, trazer as confeitarias mais deliciosas de Curitiba e também falar um pouco sobre empreendedorismo nessa área doce da gastronomia. Eu sou a Ledinara, criadora do Curiti Doce, e a cada semana a gente tem um encontro aqui com uma confeitaria incrível da cidade, contando histórias, trazendo um pouquinho do aprendizado. E a de hoje é uma confeitaria que ela é mais que chocolate, ela tem muitos doces, inclusive ela tem mais de 80 doces no cardápio diariamente. Como que ela consegue isso? Bem-vinda, Débora, mas antes de você me contar, primeiro me diga o seguinte, qual é o seu doce preferido desses 80? Se fosse escolher só um. Ai, difícil, hein? Bom, mas o doce que eu mais gosto é o Tudo Meu, E o que 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 é o tudo meu? inclusive tem um nome assim bem Sugestivo? sugestivo, porque eu coloquei esse nome porque é o doce que assim, eu não quero dividir com ninguém. Então, E é literalmente é o grande. doce que eu mais gosto. Ele vai pedacinho de brownie, ele vai mousse de chocolate, ele vai morango e vai um mousse de leite ninho. Hum. E por cima, para finalizar, vai uma barrinha de Kinder. E aí ele ganha algumas releituras, né? Que eu lembro que ele ganha no Natal, na Páscoa, algumas Sim, releituras. sim, faz super sucesso. Em todas as opções que a gente coloca, o pessoal gosta bastante. Inclusive, a gente criou a taça com sorvete dele também, então é um doce que veio para ficar. Olha só. E agora me conte, mais que chocolate, como que surgiu a ideia da marca? Eu sei que ela tem uma história bem bacana assim por trás. Compartilhe com a gente. Então, é uma história é, talvez um pouco triste de começo, mas eu sempre fiz não, mas eu comecei a fazer doce em casa em 2012, mais ou menos. E então eu fazia em casa, vendia fora, num outro estabelecimento que eu tinha, e as coisas foram tomando proporções que para mim fazer em casa já não era mais viável, porque já tinha meu filho mais velho, eu estava grávida da minha segunda filha, e começou a não ser mais viável fazer isso em casa. E aí eu tinha uma amiga e essa amiga, muito amiga nossa, né? Ela trabalhava fora, enfim, tinha o emprego dela e ela tinha o desejo de montar alguma coisa. E aí eu falei, por que não a gente montar alguma coisa junto, né? E aí a gente começou fazendo cardápios, enfim, e tal. Porém, no meio do caminho, essa minha amiga, ela teve câncer e ela acabou a falecer. E nesse momento eu fiquei, puxa, continuo, não continuo, levo para frente essa ideia. E um ano depois dela ter falecido, eu resolvi que eu ia colocar, tirar do papel e ia fazer acontecer. Também como uma homenagem. Exato, tanto é que a nossa logomarca tem uma estrelinha em cima, e Uhum. essa estrelinha é ela. É. E então, assim, um ano depois, a gente, né, resolveu tirar do papel, e ela tinha sugerido o nome. E na época ela tinha sugerido melhor que chocolate. E aí, quando eu fui pesquisar, enfim, domínios, essas coisas, a gente não conseguiu melhor que chocolate e a gente transformou no mais que chocolate. Então, essa ideia do nome foi dela. E muita gente me pergunta, mas por que, né, mais que chocolate? Afinal, por mais que a gente seja uma confeitaria, a gente é um restaurante também. E aí a ideia seria de que o que pode ser melhor do que chocolate, né? Então, assim, tudo que é mais que chocolate é mais gostoso ainda. Então, essa é a ideia do nome. Do porquê do nome. E Uhum. já são quantos anos? 7 anos. 7 anos exclusivamente na Uhum. gastronomia. E quando você vai criar doces, né? São, pelo menos, a gente já contabilizou 70, depois foi para 80, hoje está em quantos Já deve doces? estar mais, com certeza uns 90 a gente já tem. Como que você consegue ter tantos doces, assim, tantas variações, tantas opções de doces, e ali que as pessoas olham o cardápio e falam, meu Deus, qual eu vou Qual eu escolher? vou escolher? Porque é muita opção e é sempre uma mais apetitosa que a outra, né? Na verdade, a gente sempre está em busca, né, de novidades, claro, porque eu acho que por mais que a gente tenha muita opção, a gente sempre quer alguma novidade, né? Então sempre tem alguma coisa para atrair. E eu tô sempre pesquisando, a gente sempre está vendo coisas de fora, às vezes de fora até do Brasil, você Uhum. vê. E eu sempre me baseio por coisas que eu vejo, lógico que o que eu gosto mais acaba me atraindo mais. E sempre em cima daquilo que eu vejo, eu vou para a confeitaria para tentar colocar o meu jeito naquele doce, né? Então,
Que nem a gente fala que nada se cria, tudo se copia, porém eu acho que você nunca deve copiar algo exatamente como aquilo que você viu, mesmo que não seja daqui, seja Mesmo lá que de... você tenha amado, você tem que dar um Exato, toque, é né? lá de Dubai, por exemplo. Tem muitos doces de Dubai que são maravilhosos, eu vejo ali. Mas assim, eu acho que você tem que pôr o teu jeito. É o teu restaurante, é a tua confeitaria. Você tem que colocar o teu toque para ser aquilo exclusivo teu. Então, essa é uma das coisas que para mim é prioridade, né? Já teve, assim, desses mais de 80 doces, teve alguma história, algum doce que foi difícil de fazer? Você pensou, ah, não, não vou mais fazer, mas daí, não, vou terminar e daí depois virou um sucesso? Na verdade, o Rubi, quando teve o Hum, lançamento do Rubi, era um chocolate, assim, totalmente diferente, né? Gente, surgiu algo que a gente não sabia, né? Era é, algo que a gente nem imaginava. pausa. O Rubi, pra quem não sabe, É. é um chocolate. Na verdade, quando ele surgiu como o quarto tipo de chocolate, porque até então a gente tinha o intenso, o ao leite, o branco, e aí veio o Rubi, que é um chocolate rosa sem corante, um rosa naturalmente rosa, e que a marca belga Callebaut tinha lançado sem grandes detalhes de como ficava rosa. Então foi um furor na época. E hoje se faz menos doce, né? Ele nem tá mais tão em evidência, mas na época ele ficou bastante famoso. Foi, ele ficou muito famoso e assim, a ideia era como você conseguir deixar ele um chocolate atrativo, porque assim, ele sozinho, não que eu não ache ele gostoso, É que mas ele é é suave. exato, porque assim, quando você pensa em chocolate, Você quer né, uma coisa um pouco gosto de mais. chocolate, É. por mais que seja branco, enfim, Uhum. mas é aquele gosto que a gente está acostumado. E o Rubi tem algo, um gosto totalmente Só dele. peculiar, só dele. E aí gente, daí eu falei, eu preciso fazer alguma coisa que combine, que não tire o gosto, mas que também não deixe só o Tipo, gosto do chocolate. E aí foi aí uma briga de várias receitas ali, até que eu encaixei ele e com o qual doce? pistache Ah, sim, ele e a combina super geleia de bem. frutas vermelhas. Então a Que gente tem até hoje, né? A gente começou fazendo ele no formato de florzinha, assim, que era um bombom, uhum. e hoje ele virou um coração É, recheado. eu conheci na época já do coração. Isso, aham. E teve doce já que, por exemplo, a cliente pediu, eu queria muito uma combinação de doce assim, assim, para um evento ou para encomenda, e ele falou, nossa, mas ficou tão bom, acho que eu vou, vai entrar pro cardápio, vai entrar pra vitrine. Então, teve a Marta Rocha. Foi um Uhum. dos doces que é, eu gosto bastante, mas eu não tinha no cardápio Com ameixa ou sem ameixa? com ameixa. Ah. Com certeza com ameixa. Porque, assim, pra mim é uma receita tradicional, e não que eu não pudesse ter algo tradicional no cardápio, longe disso, mas, assim, eu gosto de, né, Dá a carinha. inovações, de colocar a nossa cara. E a Marta Rocha tem a receita dela original, que eu acho que daí fugir dela não faria sentido pro nome, né? Uhum. E aí eu fiz a primeira vez em forma de taça de sobremesa. Eu acho que foi para um Dia das Mães, se eu não me engano, não tenho certeza. Aí depois disso eu fiz ela no potinho. E aí no potinho eu fazia, daí o pessoal pedia de novo, daí eu fazia de novo e tal. E aí até que de tantas pessoas me pedirem, eu quero encomendar uma. Vocês têm Marta Rocha? Vocês têm Marta Rocha? Falei, gente, eu vou ter que fazer o bolo. Agora Eu tente. tenho que fazer. E aí faz bem pouquíssimo tempo, não faz um mês que a gente fez, montou uma, gravei até ela, filmei, cortando tudo, com todas aquelas várias camadinhas, assim, tradicional como deve ser. E a gente acabou colocando no Deixando. nosso cardápio de bolos a Marta Rocha. Olha, Marta Rocha, para quem não sabe, é um bolo aqui de Curitiba, que surgiu em Curitiba por conta da Miss, né? Tem toda uma história por trás e é legal que as confeitarias dão a sua cara para a receita tradicional. Então a gente tem várias opções de Marta Rocha. E, inclusive, na Mais Que Chocolate. Ah. E agora falando assim mais de planejamento, como que você se organiza? Porque eu sei que você trabalha com várias datas comemorativas, além das normais ali que a gente tem, Natal, Dia das Mães. Como que você organiza faz o seu planejamento da Mais Que Chocolate? Você vai, começo do ano, já sei tudo que eu vou fazer? Ou você vai mês a mês? Ou vai... como é isso? Eu gostaria de planejar tudo no começo do ano, mas é praticamente impossível, né? E só que tem coisas que eu, por exemplo, eu já vou fazendo uma listinha de coisas que, por exemplo, assim, doces que eu vi, que eu gostei, que eu não tenho no cardápio, de repente, para um lançamento. Tem coisinhas assim que eu já vou fazendo, tipo, um checklistzinho, para quando surgir, tiver próximo de alguma data, eu poder lançar alguma coisa com aquele doce novo ou com aquela
né, com aquelas características, enfim, assim. Mas geralmente eu vou planejando data por data à medida que vai surgindo, porque, né, eu sou empreendedora, né? Então eu que faço tudo, eu que faço as postagens nas redes sociais, eu que faço as fotos para postar, eu que faço os cardápios de, por exemplo, vai ter Dia das Mães, eu que tenho que fazer o cardápio. Até o próprio cardápio do restaurante, dos pratos de almoço, eu faço semanalmente, então eu que faço esse cardápio. Então, eu tenho outras demandas que me impedem de ter um planejamento tão antecipado, né? Entendi. Mas ela vai super bem, ela tá sendo modesta. E assim, do ano, ali na Mais Que Chocolate, pensando em doce, né? Esquecendo um pouquinho o restaurante, quais o teu top 3, assim, de datas temáticas que, essas datas são ótimas, seja para encomenda, porque tem lugares, por exemplo, a gente teve agora passado o Halloween, que vem crescendo e se tornando uma data super fácil de trabalhar e cada vez mais o pessoal está investindo, Sim. porque às vezes ela traz mais retorno do que outras datas mais conhecidas para salão, né, para atendimento. Como são essas datas para você durante o ano? Natal, Páscoa, qual é as 3 mais ali que você se prepara Sem bastante? dúvida, as duas top são Natal e Páscoa. E eu acho que a terceira seria o Dia das Mães, principalmente pelo salão. Até, Pelo sabe? salão? Tem as encomendas, claro, mas no salão, porque assim, ninguém quer que a mãe cozinhe, né? É, Né? Dia dos Pais, você quer que o pai cozinhe, que o pai faça um churrasco. No Dia das Mães, verdade. é incrível como tem essa diferença entre o Dia das Mães e o Dia dos Pais. Olha. Uhum. E quando você vai lançar um doce ali, que você vai colocar no cardápio, você pensa, fiz aqui, tem aqui uma receita, tá pronta. Aí você prova. O doce para ele ir pro cardápio, você tem que gostar como pessoa física, digamos assim, ou não? Esse aqui, mesmo que eu não goste de algum ingrediente, eu sei que vai fazer sucesso, então eu vou colocar. Como que você... Porque você é uma pessoa que gosta de doce, né? Então, Então, é como que você, difícil como que você algo que eu lida? não goste, né, no doce. Tem algum É, que você não gosta? então, acho que não. Nenhum. Acho que não. De doce, muito difícil. Chocada. Então, assim, é lógico que o paladar acaba prevalecendo um pouco, mas nem todos os doces são ao extremo do meu paladar. Por exemplo, eu não sou muito do chocolate meio amargo. Gosto, mas eu tenho que colocar coisas com chocolate meio amargo. Então, assim, eu faço, eu provo e entendo que pro meu paladar não seria o ideal, mas que está saboroso, que está dentro do que, né, se encaixaria ali para a proposta. Então, Então não é o teu gosto pessoal que determina o que vai entrar não, mas assim, totalmente. ajuda. Ajuda. Tipo, gosto muito de estar. Gosto muito. É verdade, eu brinco porque teve uma época que ela fez. Aliás, nem sei se ficou no cardápio. Um mousse de Nutella, gente, maravilhoso. Ai, ficou por um tempo, daí depois a gente acabou tirando porque, quem Vamos voltar sabe, com ele. Você costuma rotacionar doces ou entrou, fica de vez? Como é? tem alguns que são fixos e não tem possibilidade de tirar. E tem alguns que eu vou fazendo, às vezes, uma rotação. Às vezes, faço por um tempo, paro, daí volto, porque essas retomadas, às vezes, as pessoas sentem falta dele, daí quando volta, acaba tendo uma saída, maior, assim. Aham. Então, tem alguns que eu escolho para fazer essa rotatividade. Tem alguns que não tem opção, eu tenho que ter todo dia. E tem alguns que a gente consegue. Me dá um exemplo, 2 exemplos que você tem que ter todo dia. Todo dia? É. Tem que ter pavê 4 leites todo dia e tem que ter Olha. pavê de ninho Nutella todo dia. Tipo, é Olha. algo que se eu não E eles tiver. vão mais de sobremesa do almoço ou tipo o dia todo? Na verdade, eles são potinhos o dia Sim. todo. Por exemplo, o pessoal chega, tem gente que entra lá de tarde, por exemplo, só pra pegar o potinho na vitrine e levar. Que Tipo, massa. pega 2, 3, sabe? Faz um pacotinho e leva. Mas esses dois é essencial. E você se lembra qual foi o primeiro doce que você fez? Você falou, vou abrir a confeitaria. Claro, você não fez um doce só, mas você lembra qual foi o primeiro, assim, que você pensou na receita? Na verdade, assim, eu tinha vários já que eu fazia, mas exclusivo para Mais Que Chocolate foi a taça de sorvete. E É. a primeira de todas, assim, que eu lembro que eu criei foi a taça Kinder. Taça Kinder Bueno. Que foi, acho que assim, e era o que eu imaginava como a cara da Mais Que Chocolate. Engraçado, né? Para mim aquilo era. E naquela época quase não existia isso. Era raros os lugares que tinham É, essas foi taças. antes do fervo das taças, Não, né? foi Foi bem bem antes, antes, eu aham, tipo, lembro. era bem raro, assim. Então, pra mim, aquilo ali era. E aí eu não criei uma, né? Eu criei 14. É, ela tem uma Não. linha só de taças, inclusive, Então, no cardápio. Então, olha, ela continua hoje, né? sim, e Eu ela lembro. nossa, é a que mais é pedida. E quando você começou, você falou que você fazia em casa. Isso.
Porque você tinha uma outra profissão antes. Na verdade, assim, Antes do restaurante, do primeiro restaurante. na verdade, quando eu fazia esses doces em casa, eu já tinha o primeiro restaurante. Porém, eu também tinha meu consultório. Eu era dentista. Isso. E aí começa uma história de amor muito legal, que eu não vou deixar ela sair daqui sem contar essa história. Porque vocês já viram as pessoas fazendo, leva pra jantar, pra pedir em casamento, dá um presente. Com a Débora, gente, foi uma coisa muito diferente. Aliás, a Mais Que Chocolate é um símbolo desse amor. Conte essa história, que eu acho ela muito bonitinha. Qual parte dessa história? Da proposta Da proposta pra vocês abrirem a Mais Que Chocolate. quando... Não, foi quando a gente comprou o primeiro restaurante. Foi o primeiro restaurante. Foi o primeiro restaurante. Tá, então é mais antiga a história, então. É bem mais antiga. Porque Débora estava lá, toda bela e formosa, era dentista? Dentista. Dentista. Uhum. Aí namorava, O moço, Isso. super O novinho. Vitor nanana. advogado. Advogado. Tipo, nada a ver. Aí, como foi o pedido? Eu falo que é um Então, pedido de casamento, mesmo que não seja agora na verdade foi assim, um belo de um dia eu contei pra ele que essa pessoa estava vendendo esse restaurante, que no caso depois foi nosso. Assim, aleatoriamente, contei. Antes da Mais Que Chocolate, o Isso. primeiro Falei, restaurante. olha que pena, né? Fulano tá vendendo. Ele, vamos comprar? Daí eu, como assim, vamos comprar? Aí ele, sim. Aí, né, eu não vou advogar mais. E aí eu falei, você tá doido? O restaurante dele, sim, não, vamos. Aí foi lá, conversou com a mulher e, enfim, sei que a gente acabou comprando, a gente nem casado era. Então, Luan Santana falava assim, eu, você, 2 filhos e um cachorro. Tipo O Vitor isso. falou, eu, você, E 2 filhos e um restaurante. Foi desse jeito. E aí a gente comprou o restaurante sem, a gente nem era casado. Aí a gente noivou. E isso tudo no restaurante. Então, assim, e o legal na época, que as pessoas que frequentavam era um restaurante que a gente trabalhava basicamente no almoço. Então, assim, as pessoas que iam lá eram quase as mesmas, todo dia. E o pessoal acompanhou isso quando a gente casou, quando eu fiquei grávida do Cauã, depois quando eu fiquei grávida da Lara. Então, assim, foi todo um acompanhamento ali. Uma novela que a gente foram Aham. acompanhando. E aí o restaurante, ele me fez engolir goela abaixo ali no começo e acabou virando a nossa exclusiva fonte de renda. E aí lá a gente ficou 11 anos. Foi E bastante. nesse meio do caminho a gente abriu a Mais Que Chocolate. Então, por um tempo a gente ficou com os 2 restaurantes. Porém, 2 restaurantes, 2 filhos, não tava dando muito certo. E aí a gente optou por ficar só com a Mais Que Chocolate. E hoje em dia, depois de tantos anos, você nunca pensou em, não quero, vou voltar a ser dentista. Porque já teve histórias de confeiteiras que abriram confeitaria, Sim, ficaram um tempo sim. e voltaram, Então, na verdade, é a profissão que eu escolhi quando eu era criança, pra você ter ideia. Eu sempre falava quando eu era criança que eu ia ser Olha. dentista, é verdade. E eu amo até hoje, assim, porém, são muitos anos que eu tô longe. Gostaria até de poder voltar, quem sabe, uma parte do dia, mas eu acho que quanto tempo eu precisaria estudar de novo é algo muito manual, né? Então, Uhum. assim, não que eu não saiba muita coisa, a gente não esquece, mas a mão, né? Você perde ali a mão de como fazer, e já evoluiu bastante, né? A odontologia também. Ainda bem, ainda não conseguiram fazer uma broca sem barulho, mas Né? fora isso. E que não doa tanto. E que não doa tanto, exatamente. Então, mas eu tenho saudades, porque, nossa, eu gostava muito. E hoje você administra, ela brincou que ela é empresária, mas tem o Vitor ali junto. Não, sim, eu empresária que eu digo nós, né? Sim. Porque a gente que, assim, não tenho, por exemplo, uma pessoa que faça RH, uma pessoa que sim. faça financeiro, uma pessoa, tipo, a gente que faz tudo, né? Por exemplo, que nem ele é exclusivo compras, ele faz todas as compras, né, do restaurante e tal. Então, ele dá com funcionário também, então a gente divide ali, mas eu falo que é eu nesse caso porque a gente não tem terceirizados que Para nos essas ajudem. outras funções. Isso. Mas como que vocês conseguem administrar? Porque vocês passam muito tempo juntos, né? Um pouco ali, um pouco em casa. Vocês conseguem, se chegou em casa, não vamos falar de trabalho ou São não? muitas consultas com psicólogo. Semanais. Semanais, inclusive. Verdade, mas é uma coisa que, assim, a gente precisou depois de um tempo. Depois de um tempo, nada. Foi até acho que no começo, logo que a gente abriu, assim, a gente começou, verdade, fazer. Porque ele é full time ali, ou não? Ele faz duas. Ele trabalha. O Vitor? É? Não. É só ali? Só ali, aham.
E aí, que super nos ajudou foi realmente essa terapia de casal, porque o que acontece? É, a gente não é nem um pouco igual, né? E pessoas, acho que se complementam, né? Cada um tem o seu perfil, cada um tem o seu jeito, e aí tem coisas que eu agiria de um jeito, tem coisas que ele agiria de outro, e aí todo dia surge alguma situação nova pra gente Uhum. lidar, e eu lidaria de um jeito, ele lidaria de outro, e aí, né? Então, a gente sempre tá fazendo esses acompanhamentos, assim, a gente conversa, às vezes a gente vai sozinho, às vezes vai em casal, e ajuda muito, muito, muito mesmo, porque a gente precisa entender, né, que são complementos, né? Ainda Uhum. bem que ele é mais calmo, mais tranquilo, eu sou mais agitada, mais, né? Então, assim, um acaba segurando a barra do outro Equilibrando ali, ali. aham. E eu acredito que muita gente, às vezes, vai começar a empreender e vai empreender em casal e tal. Então, você que tá desse lado, se fosse listar uma coisa muito boa de ter um sócio que é o marido e uma coisa que não é tão legal, o que que você diria? Então, uma coisa muito boa é que você sabe que você pode contar com a pessoa, tipo, o tempo todo, entendeu? É a pessoa ali teu porto seguro, independente de pensar ou não igual você, né? Porém, o ruim é que, com certeza, você acaba falando sobre isso em casa, na frente dos filhos, coisas que a gente às vezes não gostaria, às vezes naquele dia que você tá mais irritado. Então, se você não trabalha junto, você, vai lá, chega, conta pro marido alguma coisa que aconteceu no trabalho e ok, Uhum. né? Agora a gente não, fica lá e Vamos conta achar isso e a aquilo, não sei o solução. quê, e o que que a gente pode fazer e tal, nananã. Então, essa é a parte que não é muito legal. Entendi. E teve já nesses anos da Mais que Chocolate, alguma história de cliente, assim, que aconteceu, que daí no final você pensou, nossa, a gente fez muita diferença na vida dessa pessoa com esse doce ou com essa ocasião. Teve. Porque eu sei que você tem várias histórias divertidas, não vou puxar todas, só Nossa, pela risada eu dá pra sempre ver. falo que daria um livro, as Então, não, situações não vou puxar todas, de mas vamos cliente, pegar as mais assim. marcantes. Deixa eu pensar, que tenha marcado a vida de alguém. É, o que você chegou no final, sei lá, uma entrega, uma encomenda que você falou, nossa, fez toda a diferença pra aquela pessoa, ganhei meu dia. Puxa, que difícil! Ah, nem é, você tem várias que eu É sei. que eu tenho tanta história, e assim, as histórias são tão, às vezes, mirabolantes, que Então conte as mirabolantes enquanto você até não me lembra. fugiu, assim, da cabeça. Alguma coisa legal, assim, puxa vida, você me pegou agora. Tá, então pense. Vai pra próxima até eu pensar. Então, assim, quando você olha pro seu cardápio, você pensa assim que ele já tá como você gostaria, ou tem, tipo, por exemplo, eu gostaria muito de ter um tipo de doce que eu ainda não consegui fazer. É Ou engraçado. melhor, cara, eu brinco muito isso com os meus clientes. Vamos fazer um festival? E a pessoa chega, eu tenho seis sabores. Eu falo, bom, quem tem Tem que seis ser tem 10. 10. Então, quem tem 80 chega em 100 fácil. Conheço Tem essa essa. meta de ser a confeitaria com 100 doces no cardápio? Olha, e não é difícil, Não né? é Não é difícil. difícil, porque toda hora tem ideias, tem coisinhas surgindo, a gente vai inventando e... Mas assim, em relação a inventar mais coisas, eu sei que eu nunca vou parar, entendeu? De colocar coisa. Então, assim, 100, vai ter 110, vai ter... Eu Mas acho que 100 é legal? é Eu legal. acho, ó, Tem que dá ter um uma marco, boa. né? Uhum. Eu acho, inclusive quando a Mais Chocolate for fazer aniversário, pode ser a Pode época. ser, verdade. Em maio. Ó, guarda essa informação. Olha lá, fica a dica. Mas você tem, então, assim, eu te cortei sem querer. Você tem algum tipo de doce que você gostaria de ter e que você ainda não fez, mas, tipo, eu vou fazer. Ainda não fiz, mas farei. Na verdade, eu tenho curiosidade de fazer uma coisa que foi o que eu falei no início sobre doces que tem em Dubai. Eu não sei Hum, se você chegou a ver um doce que tem, parece uns fiozinhos assim. Gente, não é um quase. que vai, tipo, derramando vários tipo, fiozinhos de um creme, assim? Na Não. verdade, eu vi, ele é tipo uma massa, assim, vamos dizer, como se fosse de pistache, digamos lá. Ah, Pensa um mousse lá para ver de pistache. aham. Só que nele tem vários fiozinhos, parece tipo como se fosse um macarrãozinho. Eu acho que eu vi, não é um que ele faz, assim, meio como se fosse É que eles um... fazem várias coisas. Às vezes eles colocam na manga, às vezes eles fazem Isso, eu tipo já um vi na manga, só com bolinho. uma manga maior, assim, Às com vezes eles vários fazem tipo um riscos. bolinho. Eu vi um que era tipo um brownie, daí recheava e Hum, depois. Aí tem um que ele tira um suporte assim e cai o chocolate por cima. acho que foi esse E que... aí eu fui pesquisar isso, né? Eu falei, gente, o que são esses fiozinhos, né? Aham. E
Eu não sei se eu tô errada ou não, mas eu tive a impressão de que é aquele macarrãozinho japonês que chama bifum. Você já viu? Que é um macarrão de arroz? Já, mas Então, que tá escrito assim, como que é? Noodles, é, rice, eu acho, alguma coisa assim. E aí eu fui pesquisar e só caía nisso no Google. nossa. Então, e daí eu achei estranho. Então, assim, eu tenho curiosidade de tentar fazer algo com aquilo ali pra ver se é isso, ou então descobrir o que é isso, porque assim, sei É lá, os curioso. doces parecem tão bonitos, não sei lá se o sabor é, porque talvez assim, os doces de Dubai não sejam o nosso paladar, né? É, Porque às vezes eles são lindos, mas mas eles não não são é o tão. paladar, né? O É, paladar do brasileiro é um pouco peculiar, assim, né? A gente é diferente de todo mundo, né? Se a sim. gente parar pra analisar, aqui é tudo muito mais doce, né? Contar pelo leite condensado, né? Aham. Então, E aproveitando que você falou em doces pelo mundo, Débora é uma pessoa que é apaixonada pela Disney, né? é. Então, você tá sempre indo pra lá. Você já trouxe inspiração de doce que você viu lá e falou, esse aqui dá pra fazer do jeitinho mais que chocolate. Então, na verdade, é aquela história, é isso que eu acabei de falar, né? Os doces de fora nunca são Mas os tão americanos doces. são parecidos, assim, eles não são tão doces, mas É, eles agradam muito o nosso paladar, não, não, geralmente. tem muitas coisas sim, mas, por exemplo, eu provei, fui naquela confeitaria que tem os doces em formato lá de Mickey e tal, que é lá no Hum, Disney Springs lá. Nossa, eu queria muito e tal, daí veio aquele com a orelhinha e tal, e era tipo um entremesinho assim, aham. mas assim, nossa, tipo, não tinha gosto de nada aquilo, sabe, assim, fiquei bem Sério? chateada. Ah, Então, assim, o que eu gosto de lá mesmo é trazer as coisas mais prontas, assim, porque tentar, às vezes, a tipo, gente, chocolates diferentes, é, doces isso diferentes. sim, provar os chocolates diferentes lá e, né, tem coisas que a gente até tem aqui no Brasil e a gente vê o como é diferente o sabor do de Uhum, lá, uhum. sabe? Mas, Os de assim, lá geralmente são mais ideia, gostosos, quando é aham. industrializado. Agora, a ideia pra mim que eu queria era ir naquela loja de cookies que tem lá, que é o Gideon, que é uma Hum. loja tipo Harry Potter, assim, e Aham. tal. E lá diz que tem uns cookies gigantes, assim, maravilhosos, e que eu tenho muita vontade de ir. Porque eu nunca consegui ir, porque, assim, a fila é gigantesca. Daí, É. você nunca tem tempo de esperar, porque, né, você não Mas o pode Disney perder é resumido em tempo. fila, uma fila a É, mais, uma a mas é que, menos. assim, daí você nunca tem aquele tempo ali Entendi. pra esperar, né? E o que é legal é aquela loja da fábrica de chocolates, que tem É, aqueles milkshakes com sim. aqueles brownies em cima lá e tal. Então, aquilo lá, sim, é uma inspiração, que é legal. Eu até quis fazer uma época que eles colocam, né, num potinho personalizado, o milkshake, né? Ele vem, Aham. tipo, como se fosse um potinho de plástico, assim, Hum. personalizado. E daí vem o milkshake dentro, em cima vem vários. é, Enfim, tem um com brownie, tem um que vem um cookie por cima, daí eles colocam aquele monte de chantilly, aquilo é aquela coisa arada lá que eles enfeitam. E Eles aquilo botam era uma, bastante coisa. aquilo era uma coisa que eu tinha vontade de fazer, sabe? Fazer, tipo, vários, que eu não, daí não, eu não faria nunca um, né? Então eu tinha que fazer vários. É uma ideia Então, que ainda não veio não. nenhuma inspiração que, sei lá, eu vou reproduzir. Ainda não fiz, mas essa é uma coisa que eu gostaria de fazer. Entendi. Conseguiu lembrar de alguma história? Ó, te dei tempo. Ai, meu Deus! História, história, história. Pior que eu não me lembro nenhuma, assim, diferente. Ai, Lady. Não? Então Pior tá. que Então eu não. vou deixar passar essa parte. Então vamos fazer uma brincadeira. Eu gosto de fazer bastante ping-pong, assim. Hum, Até pra conhecer um pouco mais das preferências, né? Porque eu acho muito bacana quando a confeiteira, ela gosta de doce. E a Débora é uma pessoa que gosta de doce, né? Então eu sei que ela consome doces, não só dela, mas de outros lugares também. E ela faz algumas coisas com croissant. Então vamos lá, croissant recheado ou uma fatia de bolo? coração recheado. Croissant recheado. Aham. No café da tarde? Uhum. Tá, a sua taça preferida de sobremesa? Com sorvete ou sem sorvete? Com sorvete. Com sorvete, porque, né? A pessoa gosta de tudo que tem direito. Se você fosse criar um doce, pensar num doce que fosse, temático de Curitiba, como ele seria ou o que ele teria? Temático de Curitiba. Pinhão. Pinhão? Ia ser legal um doce com pinhão, hein? Um doce. Nunca pensou Uhum. em. Não pensei, mas era uma. Sei que tem bem pouca coisa, né? Tem, Uhum. verdade, verdade. De repente é algo.
A gente chegou até a pensar, acho que alguma coisa de pinhão É, doce, não pensou? alguma coisa com farofinha, de Farofinha, pinhão. era verdade, É a gente não verdade. fez. Inclusive, brigadeiro enrolado ou no copinho? Enrolado. Que ela brinca porque ela tem muitos brigadeiros lá de De potinha. colher, De aham. E deixa eu ver o que mais. Se você fosse escolher um, um doce para apresentar, a pessoa nunca conheceu a Mais Que Chocolate, ela vai conhecer por através de um doce, qual seria? A taça de sorvete. A tudo meu? Ou a... Não, A taça Kinder. a taça A Kinder. taça A Kinder. taça Kinder. É uma boa apresentação. Porque eu acho que todo mundo que vê ela parece que tem a cara da Mais Chocolate. Não sei se sou eu, mas quando vê ela, parece que tem muito a nossa cara, sabe? É verdade. E aí, agora falando um pouquinho então de tendências, a gente tá indo, eu acho que na época Tá. do Pistache. pistache. Você acha que tem vida longa ainda? Como é que tá a Tem. procura lá? Não para. Que eu lembro que recentemente você falou, vou fazer um festival do pistache. E eu até pensei, nossa, mas será que já não passou a época? Não, né? Você falou que foi um Foi sucesso. muito bom, assim. E olha que tem, dentre todos os doces que a gente acabou criando pro festival, muitos deles ficaram e tem um específico que eu não posso deixar de ter na vitrine, que é assim, tipo algo surreal, o bombom de pistache. Bombom de pistache. Que ele é aquela dupla camadinha, né? Tem Uhum. camada de chocolate ao leite dentro, fora tem aquela camada de chocolate branco com a pasta de pistache e pedacinho de pistache. E dentro vai mousse de pistache e geleia de frutas vermelhas. Gente, mas esse doce é algo surreal. Olha. Você não, tipo assim, não tem como não ter na vitrine, porque todo dia tem alguém querendo e se acabar, ainda tem gente querendo e a gente não vence produzir. A produção é, tipo, diária, assim, dele, porque é um doce que sai muito. O pistache a gente viu na semana passada. Se vocês não assistiram, voltem aqui nos vídeos. Tem a Yumi da Chiffon Cake provando uma coxinha que eu fiquei muito indignada. Eu briguei com ela, com a Débora, quando ela chegou, porque ela mandou só uma. E eu ficava olhando a Yumi comendo aquela coxinha, parecia que ela tão gostosa. E ela adorou, olha, a coxinha de... Ela faz a coxinha de brigadeiro, ou melhor, o brigadeiro no formato de coxinha, com morango. E aí era uma coxinha de brigadeiro de pistache, toda cravejada de pistache. Meu Deus. Foi de propósito. Nossa, Pra você ir lá me visitar. Aquele dia eu fiquei muito brava. Eu falei, nossa, ela não mandou duas. Que eu brinco que um dos meus doces preferidos é a coxinha de morango, porque eu acho que a combinação brigadeiro com morango, né, não tem erro. Verdade. E a coxinha que eles fazem lá, assim, na minha opinião, que nunca pode sair do cardápio. Não, Porque essa não pode bom. ser. Ela e voltando, né, o mousse de Nutella também, que ela fez na época do Dia Mundial da Nutella. Verdade. E eu acho que pode voltar ali no final do ano, com Quem sabe, né, sobremesa. pro Natal, alguma coisa com mousse de Nutella. Eu acho. E escute, quando você caiu a ficha, não, eu vou. A minha vocação é confeitaria, vou ficar, pelo menos, né, atualmente. Como que você se organizou? Você começou a fazer doces, você tinha alguma formação? Você foi fazer atrás de algum estudo, alguma formação de confeitaria? Como que veio? Ou foi no talento mesmo? Na verdade, eu sempre, desde pequena, eu sempre gostei de ir pra cozinha. E assim, a gente hoje, a gente fala, né? Só porque você gosta de cozinhar, você sabe fazer? Não, óbvio que não. A pessoa tem que ter jeito pra isso, tem que saber se aquela receita, tipo, vai dar legal, porque às vezes, eu só de olhar a receita eu falo, ó, vai dar ruim. Às vezes só de olhar eu falo, não vou nem testar desse jeito. E assim, é tudo no feeling, de verdade, porque eu nunca fiz nenhum curso. Assim, fiz coisas pontuais, fiz curso de bolo, fiz curso de alguns doces e tal, mas aquelas coisas, 2 dias, sabe, assim. Mas eu não tenho uma formação oficial em gastronomia, em confeitaria, mas sempre fui muito curiosa, muito de pesquisar, muito de testar, de fazer, eu provar, sabe? Daí eu levar para a família provar, leva para o vizinho provar. Então, assim, eu sempre fui muito curiosa de conhecer, de pesquisar, de testar, de mudar. Nunca tive medo de mudar a receita. Não, vou tirar isso aqui, vou colocar isso aqui. Vai dar bom. Então, é isso. Então, resumindo, também mais no talento, inclusive, né, com a vocação. E como é a relação de você, a sua, né, já que você que está ali por trás, com o feedback de clientes? Então, Ele, tipo, ganha o dia, destrói o dia, tem algum poder assim? Como que você lida? Na verdade, a gente aprende, né, a filtrar, porque eu acho que a gente, hoje em dia, a gente tem que saber filtrar o que realmente você precisa. Poxa,
tá errado, preciso mudar, ou enfim, a gente falhou, porque afinal, uma coisa que eu sempre falo, que somos seres humanos. Então, estamos passíveis de falhas, de erros, porém, por isso que eu estou lá todo dia, porque, né, a gente está sempre ali de olho para conseguir, por exemplo, minimizar esse tipo de erro que possa acontecer. Então, assim, hoje eu consigo filtrar muito mais e ver se aquele, por exemplo, vamos falar dos feedbacks negativos, se aquele feedback negativo realmente tem sentido no caso de, poxa, eu preciso ficar de olho mais nisso, ou se às vezes é o próprio dia da pessoa que não está bom, porque Que hoje em acontece. dia é É raro, mas acontece com com frequência. frequência, aham. Então, assim, é nítido nas pessoas, porque o que acontece? Uma coisa que a gente faz com todos os clientes. A pessoa chega no caixa, a gente pergunta para todos, sem exceção. Tava bom? Tudo certo? Você gostou? E assim, vamos contar que 95% das pessoas tava ótimo, adorei, nossa, nanã, legal. E os outros 5%, olha, puxa, hoje, de repente, o ponto da carne não tava do meu gosto. Poxa, chama a gente, eu sempre falo, chama a gente troca, porque, Uhum. né? É uma coisa que a gente pode falhar. Sim. Então, assim, a pessoa, quando eu te fala ali na hora, ela sai, eu acho que não sai com aquela impressão ruim. Agora, tem pessoas que falam pra você na tua cara ali, tava bom, tava tudo certo, e vai lá no Google Já e vai. faz um textão. Juro, já aconteceu comigo, de eu receber a pessoa, eu estava no caixa, eu cobrei, a pessoa falou pra mim que estava tudo bem, tudo certo, e saiu dali, tipo, não deu 2 minutos, a pessoa postou um textão, tipo assim, sabe? Aham. Porque o que que eu acho hoje em dia? Existe muito questão de valor. Tem gente que acha caro, tem Uhum. gente que acha barato, e eu acho que isso é uma coisa que é de cada um. Sim. A gente não pode, às vezes, julgar, né, o que você. O que é caro para um não é, pode não Exato, ser às para o vezes o que outro, é né? caro para mim é barato para o outro, ou Uhum. assim, vice-versa. E acontece muito disso, sabe? Da pessoa vai, às vezes acha caro, e aí vai lá e, tipo, critica, você Aham. entende? E não consegue distinguir ali que, tipo, poxa, doeu no bolso, talvez, pagar, tipo, ai, poxa, eu não gastaria isso. Tem gente que não gasta para comer, você entende? Sim. Assim como tem gente que não gasta para comprar roupa, né? Cada um tem um perfil, né? A gente gastaria o que a gente pudesse com doce, não? Uhum. Oh. Então, assim, eu acho que a gente aprende a filtrar o que realmente a gente precisa. Poxa, isso eu preciso ficar mais de olho, eu preciso alertar o pessoal lá da Uhum. cozinha, preciso alertar o pessoal da confeitaria, preciso alertar os garçons, né? Então, a gente aprende a filtrar. E lógico que quando os feedbacks são bons, a gente fica, né? Ganho dia. Por falar em gastar com doce. Onde que você costuma gastar com doce sem ser nada mais que chocolate? Em Curitiba. Eu gasto na Delícia de Sucre, Hum. na Roberta, na Damarate. Da Marate. Uhum. Essas são as três que eu mais fujo, assim, pra comer doce. São os que você mais que vai com frequência. Uhum. E tem alguns doces específicos que você vai? Ou você vai sempre nos mesmos? Ou você sempre vai nas, tipo, na novidade? Porque elas estão sempre. São três docerias que estão sempre lançando Sempre doces lançando. Então, diferentes. na Delícia de Sucre, sempre quando tem aquele merengado, pra mim, Hum. nossa, aquilo lá pra mim é maravilhoso. Na Damarate eu gosto do pão de mel dela. Ai, maravilhoso É, mesmo. E na Roberta, infinitas coisas, né? Brulê de Roberta não sabe brincar morango. também, Não, é. não, ela é muito sem graça. É verdade, ela já veio aqui no episódio número 2. Dois. Se vocês não assistiram, procurem. Delícia de Sucre também. Da Marate vem em breve, então procurem, que vocês vão ver nos episódios anteriores. Tem eles aqui conversando e contando também algumas curiosidades. Então, já que você gosta de doce, eu vou fazer uma brincadeira, que eu faço geralmente aqui nos episódios, para contar quem vai ser o próximo convidado, né, que vai vir aqui. Claro que a gente não pode falar de doce sem ter um docinho, né? Então, eu sempre trago um doce, a gente faz uma mágica acontecer, para você provar o doce do convidado que vai vir da semana que vem. E assim você também já sai bem docinha daqui.
Depois você vai me dizer se você conhece esse daqui ou não. Então, 3, 2, 1. Tcharam! Temos um doce. Olha só, a mágica acontece na TV, você viu? Aí, ó, surgiu. Bom, não tem ainda. Aqui, ó, veio até com a colher, já veio completo. Você conhece essa marca? Ainda não vou mostrar. Conheço. Já comeu o doce deles? Eu acho que não, sabia? Oh, olha! Aham, por incrível que Vai ter uma primeira oportunidade já, então. Bom, primeiro, Débora, obrigada por ter vindo. Já conheço a Débora há muitos anos. Eu que né? agradeço. Acho que eu lembro de ter acompanhado quando a Mais Que Chocolate abriu. Foi num formato diferente, que a gente nem chegou a falar, mas a estrutura da confeitaria em si, ela é diferente, porque é Sim, container, né? Então, ela já chegou inovando e a cada ano traz muitas novidades. Inclusive, é meu lugar não só para doce, mas para almoço, que também serve um almoço delicioso. Então, eu fico bem feliz que você conseguiu vir. E agora você vai provar o doce, então, o que você conhece dessa doceria? Me ajuda nas dicas. Digamos assim, especialista em entremês? Entremês, sim, Acertei? exatamente. Aí eu abre aí, porque eu tô curiosa, que eu quero ver qual doce que ela te mandou enquanto eu conto aqui. Aí você vai provando. Que na semana que vem a gente vai Precisa escrever receber. o nome? Não, pode falar. Então é Sotile. a Sotile. Ai, deixa eu ver. Olha! Ai, foi o que eu sugeri. Que coisa mais Se deu bem. linda. Vira pra cá pro pessoal ver. Ali, isso. Gente, então, isso é um entremê de, sabe do quê? Não sei. Maracujá com framboesa. Que delícia. muito bom. Então, na semana que vem... Eu achei que você escolheu alguma coisa de abacaxi. Só porque eu sou a pessoa que gosta dos doces com abacaxi. Pior que ela tem um de abacaxi com coco, mas eu te livrei. Eu quis que você provasse um dos primeiros doces de sucesso dela que tem até hoje. Então, na semana que vem, a gente vai conversar com a Ju, que é a chefe, com a Juliana, da Sotile. Ai, Posso que delícia. Pode. Nossa, eu tô aqui só babando. Você vai ter que dividir no final. Aquela que dá o doce e toma de volta. E ela é especialista em entremês. Ela começou a confeitaria já tem alguns anos. Na época, foi um desafio fazer uma confeitaria só de entremês. Então, ela vem semana que vem aqui para contar sobre isso e como é trabalhar confeitaria francesa em Curitiba. E você que não assistiu os episódios anteriores, assiste, porque tem muita gente legal, muito papo bacana. Tem Café Pertucci, Deles de Sucre, Roberto Schwank, o famoso brigadeiro. Volta aqui nos episódios que vocês vão encontrar vários. E aproveita para seguir aqui já no YouTube, para saber sempre que tem vídeo novo, nas quintas-feiras à noite. E segue o Curitidoce no Instagram para ficar por dentro das novidades de doces. Eu tô falando um monte para ela poder comer, olha só. E aí, aprovado? Muito bom. É muito bom, né? Muito. Ai, esse doce é maravilhoso. É que essa combinação, né, de azedinho, assim, É, muito bom. eu sou suspeita, que eu amo maracujá, amo framboesa. E eu gosto, assim, desse doce mais maciozinho também. Nossa Senhora. Muito bom. Então eu encontro vocês na próxima semana. Eu vou ficar aqui, vou roubar o doce da Débora. Tchau. Come, filha, come.